Amém, aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém? Aleluias. Pode os irmãos se assentar um pouco? Hoje eu pego de surpresa, não vou mentir. Ontem a Suzane ligou pra mim, né? Do telefone da minha cunhada. Ela falou que tinha uma notícia pra me dar. Na hora que passou o telefone pro pastor, Jesus, na manhã você vai pregar. Eu falei, vixe, é hoje. É agora que a gente vai ter que entrar na prova mesmo para orar e buscar uma palavra, né? Para entregar hoje aqui para os irmãos, amém? Eu fui pro trabalho, ontem de noite eu pensei, eu vou fazer uma coisa, eu vou me programar, eu vou fazer aqui meu almoço, né, minha marmita, eu vou assistir um episódio de uma série, aí depois sim eu vou estudar a palavra. Eu fiz tudo isso e dormi. Dormi 10 horas da noite. Aí acordei 5 da manhã, fui estudar a palavra, né? Fui tirar uma palavra para trazer hoje para os irmãos. Aí cheguei lá no trabalho, eu não sei o nome desse negócio. Como é que é o nome desses negocinhos aqui que a gente prega e deixa lá? Não, esboço não, pastor. Como é que é? Post-it. Tem uns que tem uma colinha aqui que gruda e deixa, né? Aí eles ficam lá. Aí eu pedi ao meu chefe, ele me deu um 100, eu tenho que deixar aqui, ó. Mas já adiantando, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Isaías 61. Isaías 61. Aleluias. Só para explicar um pouco mais, né? Nessa passagem aqui de Isaías 61, né? Fala acerca do Messias, que no caso, entrando mais em fundo, né? Pesquisei um pouco, fala: ele terá espírito, pregará o evangelho e proclamará liberdade, né? Gritar àqueles que estão presos, gritar àqueles que estão necessitando de alguma coisa, necessitando de uma cura. Então, o Messias, né? No caso de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar lendo do versículo 1 até o 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, igreja? Podeis assentar. Eu estava procurando, né? Falei até com a Suzy, falei, amor, o que eu vou levar amanhã? Ela falou, ora, busca que Deus vai te dar uma palavra, né? Aí eu assistindo lá algumas pregações, assim, do tipo, e bateu aqui, né, em Isaías. Aí eu fui pesquisar mais. E aqui, lá no último versículo, lá no final, né, fala assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, né? E eu fui buscar ali um significado mais a fundo, né, sobre carvalho, né, porque creio eu que ela tem um valor simbólico bíblico muito grande, né? Desde o tempo de Abraão, quando, se não me engano, foi quando Deus foi de encontro com ele, estava lá do lado de uma árvore de carvalho, creio eu, se me falha a memória. E eu pesquisando mais a fundo, né, carvalho, ela tem um símbolo de força, como o otesta a expressão em latim, né, que se chama robur, termo utilizado para robustez e força, né? Ou seja, o Senhor nos compara como carvalhos, né? A fim se chamem carvalhos, ou seja, que somos fortes, porque Deus está conosco, né? Não estamos sozinhos. Assim, por quê? Porque Ele nos deu algumas especificações, né? Algumas coisas que devemos levar para aqueles que estão quebrantados de coração, que estão necessitados, né? Que precisam de uma libertação. E Deus
por isso que ele se compara como carvalhos, né? Carvalhos da justiça, né? Levamos a justiça de Deus, ou seja, nós estamos sempre firmes, buscando sempre melhorar, sempre fazer o caminho certo, né? De Deus, não o dos homens, e sim o de Deus, porque o nosso, infelizmente, é errado, né? Mas o de Deus é o correto para todos nós. Amém? E também o carvalho representa, né, mais a fundo, a árvore, representa a árvore por excelência, né? E eu pesquisando mais, né, falando por excelência, lembrei até daquele louvor lá, mãe Raimunda, que falava: um adorador por excelência quero ser, né? Muito bonito. Então, ou seja, né, tanto os irmãos como o povo de Deus, né, além de ser temos força, de termos, né, a força de Deus, né, que Deus nos dá forças, também somos um adorador por excelência, né? Prestamos toda a nossa homenagem somente a Ele e para Ele, não a outro mais. Amém? E eu estava pesquisando também que antigamente, na verdade, eu estava pesquisando sobre carvalho. Em alguns locais, eles usam o carvalho, né, como eles fazem um tonel de madeira, né, de carvalho, e lá eles armazenam o vinho, né? Se não me engano, é em Portugal, mas eles sempre armazenam o vinho em um tonel de carvalho, né? Porque o carvalho ele é resistente, né? Ele suporta e ele mantém ali preso, né, as propriedades, né, específicas do vinho, né? Como se chama, maturação, né, do vinho, para ele ficar mais encorpado, né? E foi até interessante que eu estava pesquisando isso no meu trabalho e o meu colega de trabalho falou, né, que ele também é da igreja, ele falou sobre meio que uma espécie de carregar, né, o vinho, só que ele falou assim: é legal que naquele tempo, vamos supor, você fazia um local para armazenar o vinho, tinha que ser novo, né, e o vinho também tinha que ser novo, porque senão ele rachava, ele quebrava, né, ele não suportava. Ou seja, tem que sempre ser novo com novo. Se pegasse um vinho velho e colocasse no armazenamento de carvalho novo, ele rachava, né? Tinha que ser sempre novo. Então eu fiquei pensando, poxa, até que é verdade, né? Trazendo para os dias de hoje. O Senhor não pode dar uma tarefa muito acima do que nós conseguimos, né? Ele pode, né? Claro que ele pode, mas se a pessoa não estiver firme, se a pessoa não estiver firme na rocha, que é Cristo, infelizmente não vamos conseguir, né? Temos sempre que estar mais firmes. Eu já estou buscando todos os dias, eu já oro, eu já medito, eu já jejum, eu já escuto um louvor, eu já vou para a igreja, mas ainda é pouco. Comparado ao que Cristo fez por nós, ainda é muito pouco, não é? Então, ou seja, somos um local para armazenar. Ou seja, bem aqui vem explicando, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, primeiramente o Senhor já toca nos nossos corações, né? Porque pelos nossos corações a gente expressa, ou seja, se nosso coração está feliz, a gente vai ter um semblante feliz, né? A gente vai estar muito alegre, tanto na presença de Deus, como por ter recebido uma bênção. Se a pessoa estiver triste, né, o coração dela estiver triste, o semblante dela também vai estar triste. Ou seja, Deus cuida primeiramente dos corações. Então, ou seja, se você hoje está feliz na presença de Deus, seu coração está feliz, você vai expressar também uma felicidade, né, o seu rosto, você vai sempre andar feliz, né? O irmão vai te ver: irmão, paz do Senhor, você vai estar dando um sorriso, você vai estar alegre na presença dele, porque Deus está no nosso coração e ali ele faz morada. E isso nos alegra bastante. Amém? Também fala apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora eu tenho que achar aqui. Está bem aqui. Aqui fala sobre apregoar o ano aceitável, né? E eu fui pesquisar também o que significava apregoar, né? Significa divulgar, anunciar em voz alta, né? Ou seja, apregoar o ano aceitável do Senhor, apregoar a palavra do Senhor, né? Anunciar em voz alta para aqueles que estão necessitados a palavra do Senhor, né? A volta de Cristo, o Messias. Amém? Então, somos um carvalho de Deus, né? Porque nós somos usados, nós temos algo a ofertar ao nosso irmão, ao nosso próximo.
Amém? Mais embaixo aqui também vai falar no versículo 3: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Né? Essa parte aqui eu achei bem interessante, porque me fez lembrar um pouco do meu passado. Né? Antes de eu me converter, eu morava no Ceará, né? Eu acho que eu já contei essa história, eu morava no Ceará com meu pai, e por um acontecimento que houve lá, infelizmente meu pai morreu, e eu fiquei um pouco triste, mas assim, lá no Ceará a gente tem um costume, né, pastor? Como a gente gosta muito de jogar bola, a gente faz muitos campos. A gente junta uns 10 meninos, né, e vai lá fazer uns campos, né, umas enxadas, ficava lá o dia todo para fazer um campo. E como a minha rua era bem no finalzinho, assim, perto da mata, né? Então, se a gente fez o campo lá perto da mata, tinha uns escombros, assim, de resto, né, de construção. Aí a gente fez esse campo, deixou lá, né? Aí ficou sobrando um monte de escombro grandão. E esse escombro dava bem em frente ao pôr do sol. Era muito bonito, né? Gostava bastante de jogar bola, ver o pôr do sol, né? Apreciar aquelas vistas bonitas. E quando eu presenciei, né? E caiu à tona, assim, eu criança ainda, eu não sabia muito o que fazer. Eu fui lá para cima daquele escombro e eu fiquei lá olhando. Eu fiquei assim, olhando o pôr do sol. E eu fiquei um pouco triste, muito triste, eu lá olhando o pôr do sol. Mas como eu era muito pequeno, eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo. Mas hoje eu entendo, né? Que naquele tempo, Deus estava tirando, né, essa coroa de cinzas, né? Essas cinzas, e me dando uma coroa. Porque através, né, deste fato que aconteceu, através de tudo isso, hoje eu posso conhecer a Cristo, hoje eu conheço Cristo, né? Em vez de eu estar nas ruas lá no Ceará tocando, né? Porque meu pai era tocador, né? Tocava teclado, fazia serestas. Em vez de eu estar lá no Ceará tocando, fazendo coisas erradas, né? Que desde cedo o pessoal lá já falava, filho dele já se parece com ele, vai ser igual ao pai, né? Sempre dando umas dessas, vai ser igual ao pai, ou seja, vai ser um tocador, vai ser um cachaceiro, vai ser uma pessoa de rua. Mas depois daquele momento, né? Depois que eu tive aquela sensação diferente lá naquele monte, eu pude perceber, né? Hoje eu percebo que nada foi em vão, né? Tudo foi Cristo nos moldando, né? Nos dando força para receber algo, né, futuramente. Ou seja, essa responsabilidade que eu tenho hoje de estar louvando, essa responsabilidade de estar ministrando, hoje de estar pregando, né, de ser líder da equipe de louvor. Então, tudo isso que Deus faz nas nossas vidas, nada é em vão, né? Sempre tem um propósito. Amém? E mais aqui embaixo, né, depois do pranto, fala veste de louvor em vez de espírito angustiado. Aí eu fui lendo, percebendo que é verdade, igreja. Quando a gente está angustiado, quando a gente está aborrecido, a melhor coisa que a gente tem a fazer é louvar, é ouvir uma palavra, meditar. E eu tenho um fato real que aconteceu antes de ontem. Eu lá no meu trabalho, né? Aí é raridade nosso chefe, ele aparecer na rota. Do nada o chefe apareceu na rota, né? Viu a gente trabalhando. Aí, se não me engano, ele falou pro meu pessoal, o pessoal tá pulando as casas lá, não estão fazendo. E eu fiquei chateado, né? Porque era mentira, né? Porque a gente estava fazendo tudo, então eu fiquei um pouco chateado. Aí, com o tempo, a gente tava ali andando, né? Que eu trabalho com venda, a gente tava andando muito e não saía nada, não vendia nada. Aí, depois que eu percebi, eu vou louvar, né? Aí veio aquele louvor da harpa, em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus, né? E eu começando a louvar ali, alto mesmo, o pessoal andando comigo, eu louvando alto e tava nem aí. Aí a gente passou assim na rodovia, que quando a gente que trabalha com venda de internet, a gente sabe, né, um local assim específico, onde a gente não consegue instalar. Aí a gente passou por uma loja assim. Aí eu falei, moça, não vou nem passar aqui, moça, porque eu sei que aqui não vai instalar, né? Não vou nem perder o seu tempo e nem vou perder o meu tempo. Aí eu passei da loja, do nada a mulher grita, ô menino, tu não vai oferecer internet pra mim não? Aí eu tive que voltar lá na moça, né? A gente fez o cadastro dela. Aí a gente fez a central, né? A gente mandou a venda pra central e falou, vai instalar. Eu falei, sério mesmo que vai instalar? Você vai instalar, graças a Deus, né? Ou seja, a primeira venda do dia, né? Depois de eu ter louvado a Deus, né? Tava ali triste, eu tava ali angustiado, né? Como diz aqui na palavra. Eu louvei a Deus, né?
da harpa ainda, porque eu gosto. E Deus abençoou, né? Ou seja, é uma coisa pouca. Vocês podem pensar que é uma coisa pouca, né? O pessoal de fora é uma coisa pouca, mas pra gente é algo muito grande, né? Porque a gente sabe que Deus colocou a mão nisso, né? Deus abençoou. De manhã fiz uma venda, à tarde fiz outra. E eu agradeci a Deus como? Em vez de murmurares, canta e louvando. E cada vez mais Deus ia abençoando. Amém? Então, ou seja, em vez de um espírito angustiado, verte de louvor, né? Louvar a Deus, né? Porque é a melhor opção que a gente tem, ouvir uma palavra, né? Ouvir uma pregação. Você que está no trabalho, bota um fone, medita num louvor, numa pregação, que Deus abençoa. Amém? E como fala no fim aqui, né? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, recebemos, né, o dom de Deus e ali expressamos para aqueles que estão necessitados, né? Como dizem lá, como diz no primeiro versículo, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade os algemados. Amém? Então, ou seja, Deus, Ele nos dá uma responsabilidade, não apenas de se achegar, né, perto dEle, não apenas de se quebrantar a Ele, mas sim buscar as pessoas que estão aí fora, né, para dentro da casa do Senhor, né, para que eles conheçam a verdadeira glória de Deus, né. Então, essas coisas é muito importante. E também no versículo 7, que eu demarquei bem aqui, fala, né, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em honra da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, né? Ou seja, teremos Deus conosco, né, nos ajudando, sempre ali junto conosco. Além disso, né, teremos dupla honra, né? Às vezes somos humilhados, né, pelo povo aí fora. Tinha até posto aqui no esboço, né, sobre, às vezes o pessoal do mundo ele observa muito os cristãos, né? Isso é verdade que o pessoal observa muito, só esperando uma brecha para a gente falhar e eles caírem em cima da gente, né? Mas nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, quando a gente vê que está errando, a gente tem que melhorar, né, naquele ponto. Ou seja, teve um dia que eu estava fazendo ali umas coisas erradas, né? E a Suzy percebeu, né? A Suzane percebeu e eu não estava percebendo, né? Então, ela chegou e me falou: ó, amor, essas coisas aqui não estão certas. Você precisa consertar nisso aqui porque, ó, pode afetar você, né? A sua vida com Cristo. Então, hoje eu estou consertando e graças a Deus eu estou vendo a diferença, né? Porque é assim, né, irmãos? A gente não consegue sozinho, né? A gente tem o nosso irmão do lado, a gente tem os pastores, a gente tem Deus, né? Ou seja, não só, às vezes, falar com Deus, né? Ele vai ajudar, mas também o seu irmão, que ele te observa também do lado, o irmão íntimo, né? Um irmão, um primo, ele vai observar e vai falar: ó, isso aqui não está certo, ó. Deus não aprova, vamos para esse lado aqui, que esse lado aqui é o certo. Amém? Então, receberemos dupla honra. E também aqui, ó, no versículo 9 vai falar: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha o quão isso é lindo, né, igreja? Sermos reconhecidos como família bendita do Senhor. Então, isso também é muito importante, porque, como eu falei, nós somos muito observados, mas quando estamos trilhando o caminho certo, fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor, né, até o pessoal de fora, o pessoal do mundo vai falar: ó, aquele ali é uma pessoa certa, né? Está trilhando os caminhos certos do Senhor, né? Aquele sim tem direito, né, de ser chamado na família do Senhor, né? Então isso tudo é muito importante. A gente não só dentro da igreja, mas também fora, manter, como eu posso falar, essa postura, né, de cristãos, porque como o pastor sempre fala, né, é fácil ser cristão da porta da igreja para dentro, mas o difícil mesmo é da porta da igreja para fora, porque lá é onde estão as batalhas, né? Lá onde que a gente vai batalhar todo dia
contra a nossa carne, lá onde a gente vai batalhar todo dia contra os nossos colegas de trabalho, na escola, na faculdade, na rua, porque tudo isso aí fora vem para nos influenciar a fazer as coisas erradas. Como o pastor tinha até mencionado aqui há um tempo, né, do rapaz lá que falou, né, que o lugar dos jovens não é na igreja, mas é totalmente contrário. O lugar dos jovens é sim dentro da igreja. Os jovens que estão na igreja têm que influenciar os que estão aí fora. Vamos para a igreja. Lá você vai ser bem acolhido, né? Você vai ser recebido com um sorriso que você não vai esquecer mais. Lá tem louvores abençoados. Então, ou seja, em vez do povo de fora influenciar os nossos jovens a voltar para o mundo, não. É os jovens da igreja que tem que influenciar os jovens de fora aí, ó. Vamos para a igreja. Convidar o amigo do lado, o amigo da escola, o amigo da faculdade, vamos para a igreja, né? Porque esta é a vontade do Senhor. Amém? E também aqui no final, no versículo 10 e no versículo 11 vai falar: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita, como as suas joias, porque a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Então, ou seja, ele vai fazer brotar, né, igrejas nos locais onde não tem, né? Ele vai levantar uma igreja, ele vai levantar um povo abençoado para ali construir um templo e ganhar, né, aquelas almas ao redor, ganhar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, porque esta é a vontade do Senhor, né? Não apenas abençoar este povo, né, que já está aqui dentro da igreja, mas nos abençoar para buscarmos os que estão lá fora e apresentar, né, para Deus, né? Porque esta é a vontade do Senhor, como diz aqui no primeiro versículo, né? Enviou para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos. Então, temos uma missão, e essa missão ela é muito importante. Amém? Eu sei que é uma palavra bem breve, mas ela é muito importante. Se pararmos para meditar um pouco neste versículo, nesse capítulo completo, se a gente tirar um tempo e ver mais a fundo, a gente vê, né, que Deus, ele traz sempre as palavras de boa nova, né? A salvação, a vinda do Messias, né? Que é Cristo. Então, isso também vai afetando os nossos dias, o nosso dia a dia, né? Os nossos tempos. O pessoal pode falar, e essa palavra aqui só se atenta naquele tempo lá, hoje é outra coisa, né? Teve até um debate hoje lá no meu trabalho por conta disso, né? Por conta da Bíblia. E a pessoa, ela se prende muito a dizer, isso aqui é só do passado, isso aqui hoje em dia não funciona mais, né? Agora a gente tem nossa própria vida, a gente faz o que bem entender, a gente faz o que bem quer, mas quando a gente pensa, né, fala, meu Deus do céu, né? O que ele está falando, né? Não é isso. A verdadeira alegria, né? O verdadeiro conforto, o verdadeiro abraço não é isso. E sim, é estar na presença de Deus, né? E sempre anunciando as boas novas do Senhor. Amém? Então, que hoje a gente venha sair um pouco diferente deste culto, sempre fazendo o que Deus nos ordenou, né? Que é anunciar as boas novas do Senhor, ter coragem, ter ousadia para chamar os nossos colegas, a levar a palavra, né, para todo local, que esta é a vontade do Senhor, né? É nunca uma igreja vazia, sempre uma igreja cheia, mas cheia de pessoas que realmente querem a presença dele, que realmente querem buscar, né, para no final estar com ele. Amém? Eu pedi para o Pedro ele colocar ali um louvor, e este louvor ele fala, né, que dele é todo o trabalho, ou seja, se estamos fracos, se estamos tristes, se precisamos de uma ajuda, este aqui é o local, né? Porque não as quatro paredes, né? As quatro paredes são só quatro paredes, mas você que faz transformar este local hoje, né? Todos nós, porque todos nós somos um corpo só, né? Somos o corpo de Cristo. Amém? Então eu queria que o Pedro soltasse esse louvor, eu queria que diminuísse um pouco as luzes, eu queria que você meditasse um pouco na letra dessa canção. Você pode ficar à vontade, pode soltar, Pedro.
Aleluias. Glorificado seja o nosso Deus. Preste atenção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Escute. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente todo o trabalho é do nosso Deus. Se hoje você está passando por algo difícil, este é o local de a gente buscar a presença dele cada vez mais, se quebrantar diante da presença dele, louvar, buscar, glorificar cada vez mais. Que Deus te ouve, Ele está te ouvindo. Aleluia. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, né? Eu quis trazer este louvor hoje aqui, igreja, porque fala, né, que, ou seja, é Deus falando conosco através do louvor, né? Fala que é meu, somente meu, todo o trabalho. Porque quando a gente está fazendo a obra do Senhor, se levanta muitas coisas para tentar nos derrubar, né? E este louvor fala que é meu, somente meu, todo o trabalho. É Deus falando: ei, filho, vai em diante, continue, leve as boas novas, as minhas boas novas, leve a palavra, leve o louvor, leve a pregação a todas as criaturas, né? A todos os povos, leve a minha palavra, né? Porque eu estou à frente, né? Todas as coisas ruins que tiverem contra você, é meu, somente meu, todo o trabalho, né? E fala que o nosso trabalho é descansar no Senhor, né? Então, eu já queria estar agradecendo a minha oportunidade, né? Eu sei que foi uma palavra bem rápida, mas eu creio que foi bem objetiva. Que você hoje saia deste culto diferente, saia levando a palavra àqueles que estão necessitados. Quando você estiver triste, você louve. Quando você estiver sentindo algo que te deixou muito triste, que te deixou para baixo, busque, né, a presença de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, né? Ele é a nossa salvação. Amém?
E desde já agradecemos a oportunidade, né? As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, cumprimento a igreja capaz de Senhor essa noite. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Palavra abençoada, e nós somos gratos por tudo que Deus fez aqui neste lugar, nessa noite de hoje. Já convido a igreja para nós nos colocarmos de pé, né, irmãos? Vamos estar agradecendo a Deus.